Algumas cores de cabelo podem envelhecer você em 10 anos, mesmo com a pele perfeita. Hoje eu vou te revelar os 5 tons que envelhecem o seu rosto, apagam o seu olhar e tiram a sua elegância. Mas também vou te mostrar quais cores te fazem parecer mais jovem, radiante e sofisticada. E cuidado, porque o erro número 1 eu vejo o tempo todo e é o que mais destrói a imagem. Mesmo em mulheres com muito bom gosto. Fica comigo até o final se você quer transformar o seu cabelo no seu melhor aliado para parecer mais jovem, sem cirurgias nem filtros. Você tem mais de 60 anos e sente que seu cabelo longo já não tem forma, vida, nem estilo? Atenção, porque hoje vou te mostrar o que ninguém te diz sobre o cabelo longo em mulheres da nossa idade. E o mais importante, como transformar sua cabeleira em um símbolo de elegância, frescor e saúde em menos de 1 hora, sem gastar uma fortuna ou recorrer a mudanças drásticas. Você deveria cortá-lo? Deveria deixá-lo crescer? Qual formato favorece mais o seu rosto nessa idade? Fique por aqui, porque em alguns minutos você vai descobrir o erro mais comum que está envelhecendo seu visual. E como evitá-lo desde hoje mesmo. O principal problema do cabelo longo sem forma, à medida que vamos somando anos, também vamos somando experiência, histórias e, sim, algumas mudanças no rosto. A pele se torna um pouco mais delicada, algumas áreas ficam mais marcadas e isso é completamente normal. Faz parte de envelhecer com graça e não tem nada de errado nisso. Mas há algo que muitas vezes passa despercebido. O cabelo longo, sem forma ou estrutura, pode fazer com que essas mudanças se notem mais do que o necessário. Quando o cabelo simplesmente cai reto, sem movimento ou volume, ele não está ajudando. Não emoldura o rosto, não realça o bonito, nem suaviza o que talvez preferimos não destacar. É como uma cortina plana, que não faz muito por você. Muitas mulheres de 60 anos sentem que nada fica bem nelas, mas não conseguem entender o que mudou. Compram roupas novas, experimentam outras maquiagens, acessórios e, mesmo assim, sentem que algo falta. E sabe o que é? Muitas vezes é o corte de cabelo. O cabelo longo sem forma pode fazer o rosto parecer mais alongado ou até um pouco caído. Às vezes, ele tira a luz dos olhos e outras vezes faz o pescoço e os ombros parecerem menos definidos. E isso afeta o visual geral. E as pontas? Com o tempo, o cabelo naturalmente vai afinando. E se além disso ele for longo e sem estrutura, esse efeito se torna ainda mais evidente. Parece fraco, sem força, sem corpo. Está gostando dessas dicas? Então, aproveite o meu manual, mais elegante do que nunca. Um guia completo para renovar sua imagem. Link na descrição. Por que isso acontece? A verdade é que a razão é bem simples. Quando até o cabelo é muito longo e sem forma, ele não acompanha as mudanças naturais que ocorrem no rosto ao longo do tempo. Isso é normal, faz parte do processo. E é justamente por isso que o corte de cabelo que usamos deveria nos ajudar e não trabalhar contra nós. Idealmente, ele deveria realçar o que mais gostamos e suavizar o que preferimos não destacar tanto. Mas se o cabelo está longo, liso e sem forma, ele simplesmente cai. E não faz nada disso. Na verdade, esse tipo de corte pode dar uma sensação visual de peso, como se puxasse para baixo. E claro, isso pode fazer o rosto parecer mais cansado ou apagado, mesmo que por dentro você esteja cheia de energia, disposição e atitude. Porque, atenção, o problema não é o comprimento em si. O verdadeiro problema está na falta de forma, na ausência de camadas, textura e movimento. Um cabelo sem vida não reflete tudo o que você tem dentro. Vitalidade, elegância, personalidade. E é aí que um bom corte faz toda essa diferença. Não se trata de transformar você, nem cortar por cortar. Às vezes, com apenas um pequeno ajuste na estrutura do cabelo, a mudança no seu visual pode ser enorme. E para melhor. Seu cabelo pode ser seu melhor aliado, se você lhe der a forma que ele precisa agora. Por isso, deixe-me mostrar as melhores alternativas para você se sentir radiante depois dos 60. Alternativa número 6. Camadas suaves que emolduram o rosto. As camadas são uma daquelas pequenas mudanças que fazem uma grande diferença, principalmente depois dos 60. Não é uma mudança radical,
mas uma que pode transformar completamente o jeito que você se vê e como se sente com seu cabelo. O melhor de tudo é que elas dão movimento, volume e aquele toque de frescor que muitas vezes estamos buscando. Em vez de o cabelo cair pesado e sem vida, as camadas permitem que ele se movimente com leveza, como se tivesse mais energia. As que ficam ao redor do rosto são especialmente bonitas, porque emolduram o rosto de uma forma muito favorecedora. Realçam os olhos, suavizam as linhas e trazem luz para sua expressão. Elas podem começar na altura das bochechas ou mais abaixo, dependendo do que você quiser destacar. E se integram naturalmente ao resto do cabelo, sem cortes bruscos. Outra coisa que as camadas fazem é deixar o cabelo com aparência de mais cheio e saudável. Ao retirar um pouco de peso nas pontas, o cabelo ganha volume e fica mais leve, mesmo se for fino. E se você não gosta de passar horas arrumando o cabelo, vai gostar disso também. Um bom corte em camadas mantém a forma sem tanto esforço. Você pode penteá-lo com facilidade e ainda assim se sentir arrumada e estilosa. Se preocupa que as camadas fiquem muito jovens ou informais? Nada disso. Depende de como elas são feitas. Camadas bem pensadas podem ser tão elegantes e sofisticadas quanto você quiser. Só não deixe de explicar para seu cabeleireiro o visual que você procura. Agora, se as camadas não te convenceram completamente, não tem problema. Existem outras opções igualmente favorecedoras que podem se adaptar perfeitamente ao que você precisa agora. Alternativa número 5. Bob com textura. O corte bob é um daqueles clássicos que nunca falham e depois dos 60 pode se tornar seu melhor aliado. É elegante, moderno e super favorecedor. E o melhor de tudo é que há várias versões. Sempre tem um bob que se adapta ao seu rosto, seu estilo e seu ritmo de vida. Uma das versões mais bonitas e práticas é o bob com textura. Ele dá movimento, volume e um toque fresco sem perder a sofisticação. Ao contrário do bob completamente liso, que às vezes pode parecer um pouco rígido, o bob com textura tem camadas suaves que dão leveza e dinamismo ao cabelo. Se você sente que o cabelo perdeu um pouco de espessura com os anos, esse corte pode ser exatamente o que você precisa. As camadas e o comprimento médio criam a sensação de mais volume e corpo, mesmo que seu cabelo seja fino. Geralmente, esse corte fica na altura do queixo ou dos ombros, o que ajuda a emoldurar o rosto de forma muito favorecedora. E ainda dá um efeito visual que levanta, como se tivesse feito um pequeno lifting natural, sem precisar de nenhum procedimento. Também é super confortável para o dia a dia, não precisa de horas de escovação, mantém a forma, fica bom com pouco esforço e até fica lindo no segundo dia sem lavar. Perfeito para quem tem uma agenda cheia ou simplesmente prefere algo prático e bonito. E você não é a única que vai adorar esse corte. Mulheres como Helen Mirren, Naomi Watts ou Jane Fonda já usaram diferentes versões do bob com muita classe. Isso mostra que é um estilo que funciona em qualquer idade. Para mantê-lo em forma, basta uma visita ao salão a cada 6 ou 8 semanas. E entre isso, você pode usar um spray texturizante suave para realçar o movimento sem deixá-lo pesado. Quer algo igualmente elegante, mas com um toque mais moderno? Veja essa outra opção que também pode te encantar. Alternativa número 4. Corte reto com pontas arredondadas. Se você gosta de usar o cabelo um pouco mais longo, mas sem aquele efeito de cortina que cai sem graça, há um corte que pode te encantar. O reto com pontas arredondadas é uma forma super simples de manter o comprimento, mas dando vida, movimento e um toque moderno. Ao contrário do corte totalmente reto, que pode endurecer um pouco os traços, esse tem um pequeno arredondamento nas pontas que suaviza o rosto e cria uma sensação de volume natural. Não são camadas marcadas, mas um acabamento mais suave que faz o cabelo parecer mais encorpado e saudável. Esse estilo é ótimo para quase todos os tipos de rosto, mas especialmente se você tem o rosto mais redondo ou quadrado, porque ajuda a suavizar os ângulos e cria uma harmonia visual muito favorecedora. Além disso, é super fácil de pentear. Com um secador e uma escova, você pode modelar as pontas para fora e já ter um look arrumado, com movimento e sem complicação. Também fica maravilhoso com ondas suaves se você preferir um estilo mais relaxado. Esse corte é super versátil
Você pode usá-lo mais liso para eventos ou com mais textura para o dia a dia. E sempre vai ter estilo. Mulheres como Jennifer Aniston já usaram esse corte por anos, provando que o cabelo mais longo também pode ser elegante e moderno após uma certa idade. E se você está curiosa para experimentar algo um pouco mais curto com um toque igualmente chique, espere para ver a próxima ideia. Pode te surpreender. Alternativa número 3. Pixie longo com franja suave. O pixie longo é uma dessas opções que muitas mulheres descobrem mais tarde e se perguntam por que não tentaram antes. É uma versão mais suave e flexível do clássico corte pixie. Ao contrário do estilo tradicional, que geralmente é muito curtinho e marcante, o pixie longo deixa mais comprimento na parte superior e na franja, conferindo um ar muito mais feminino, leve e fácil de adaptar. Esse corte tem um charme especial para mulheres após os 60, porque realça seus traços de forma sutil, mas eficaz. Para começar, ele dá volume na parte superior da cabeça, o que cria aquele efeito lifting tão favorecedor. Além disso, a franja ajuda a suavizar a testa e destacar os olhos, fazendo-os brilhar ainda mais. Uma das coisas que mais se aprecia no pixie longo é que ele rejuvenesce sem forçar. Não tenta te fazer parecer mais jovem, imitando estilos de jovens de 20 anos, mas se adapta ao seu momento atual, realçando sua personalidade e beleza com naturalidade. É uma ótima opção se você tem o cabelo fino ou se percebeu que ele ficou mais frágil com o tempo. Por ser mais curto, o cabelo pesa menos, o que reduz a quebra e faz com que ele pareça mais saudável e com mais corpo. E, embora pareça um corte muito específico, na verdade ele é super versátil. Você pode usá-lo penteado de lado para um look mais suave e elegante, com textura para um visual moderno e descontraído, ou até com ondas ao fundo, se quiser algo com mais atitude. Com um único corte, você pode conseguir vários estilos diferentes, o que sempre é uma vantagem. Mulheres que admiramos, como Jamie Lee Curtis, Judi Dench ou Gillian Anderson, usaram esse corte com muita classe. Elas provam que esse corte tem personalidade, sofisticação e muita presença. Claro, por ser um estilo mais definido, vale a pena fazer visitas ao salão a cada 4 a 6 semanas para manter a forma. Mas acredite, o resultado vale a pena. Você vai estar sempre arrumada, fresca e com um estilo que transmite confiança. Você gostaria de algo mais intermediário? Então não perca o próximo corte, que pode ser exatamente o que você está procurando. Alternativa número 2. Midi com volume. O corte midi é um estilo que cai entre o queixo e os ombros e é perfeito porque tem o melhor dos dois mundos. Dá a praticidade de um corte curto, mas também conserva aquele toque de feminilidade que só um pouco de comprimento pode oferecer. Se você adicionar um pouco de volume no topo, garanto que se torna uma opção super favorecedora, especialmente para mulheres após os 60. O melhor do corte midi é que ele se adapta a quase todos os tipos de rosto. Como o comprimento é médio, ele ajuda a suavizar a linha da mandíbula, o que é ótimo se você sentir que essa área perdeu a mesma definição de antes. Além disso, o volume na parte superior tem aquele efeito lifting natural que todas nós precisamos. Isso dá frescor e levanta o rosto, o que é sempre um plus. O que realmente torna esse corte especial é o contraste entre o suave comprimento médio e o volume que você coloca no topo. Esse jogo de texturas não só faz com que seu cabelo tenha mais movimento, mas também evita que ele fique muito plano ou sem vida, como acontece às vezes com o cabelo longo e liso, que pode ficar sem dinamismo. Para conseguir esse volume na parte superior, seu cabeleireiro pode usar camadas ou técnicas de corte que criam densidade justamente onde você mais precisa. Assim, mesmo que seu cabelo seja fino, ele vai parecer mais cheio e com mais vida, como se estivesse cheio de energia. Agora, se você não quer cortar ainda e o que busca é adicionar mais movimento e vitalidade ao seu cabelo, espere até ver a próxima dica. É exatamente o que você precisa para dar aquele toque extra que vai deixar seu look ainda mais espetacular. Alternativa número 1. Penteados com movimento. Mais do que o corte, como você penteia, seu cabelo pode realmente fazer uma grande diferença em como você se vê e, principalmente, como se sente. Penteados com movimento, como ondas suaves, dão vida e dimensão a qualquer corte.
As ondas suaves, por exemplo, são super favorecedoras porque adicionam textura e volume, mas sem ficarem artificiais ou muito estruturadas. Em vez de deixar o cabelo completamente liso, que pode cair sem muito interesse ao redor do rosto, as ondas criam uma moldura natural e dinâmica que ilumina seu rosto de maneira sutil, mas eficaz. E o melhor de tudo é que você não precisa de ferramentas complicadas nem de horas frente ao espelho para conseguir isso. Você pode aplicar mousse volumizante no cabelo úmido, torcer algumas mechas enquanto seca ao ar ou usar um modelador de cachos grande para criar ondas amplas e naturais. Fácil assim. O que realmente faz esses penteados funcionarem tão bem é que eles adicionam dimensão ao cabelo, criando jogos de luz e sombra que iluminam seu rosto e realçam seus traços mais bonitos. Além disso, o movimento no cabelo dá aquela sensação de vitalidade e energia que sempre fica perfeita para complementar seu espírito. Esses estilos são ideais para ocasiões especiais, mas, se você preferir algo mais sutil, pode incorporá-los facilmente no dia a dia. Até um pouco de volume na raiz e um movimento suave nas pontas pode fazer toda a diferença. Mulheres como Jane Fonda e Susan Sarandon já usaram esses penteados com movimento, mostrando o quanto eles são incríveis e favorecedores em qualquer idade. E para garantir que seu penteado mantenha o movimento o dia todo, use produtos leves como sprays texturizantes ou mousses de fixação suave. Esqueça os produtos pesados, que achatam o volume e tiram a naturalidade do movimento. Lembre-se, não se trata de seguir tendências passageiras ou tentar parecer mais jovem. O objetivo é encontrar um estilo que realce sua beleza como ela é hoje, que complemente quem você é e te faça sentir confiante e maravilhosa. Tom número 5. Preto azulado ou preto profundo. Você já se olhou no espelho e percebeu que, apesar de o cabelo estar perfeitamente arrumado, tem algo no seu rosto que já não brilha como antes? Rainha, pode ser que a cor do seu cabelo, em vez de valorizar a sua beleza, esteja jogando contra você. O preto azulado ou preto profundo pode até ser um tom elegante e impactante, mas com o passar do tempo, essa cor pode criar um contraste forte demais com a sua pele madura, acentuando as linhas de expressão, as olheiras e dando ao rosto uma aparência mais rígida e envelhecida. Quando o cabelo tem um preto muito escuro, isso cria um contraste agressivo com uma pele que já suavizou com o tempo. Essa falta de harmonia entre o tom do cabelo e um rosto afinado pelos anos pode fazer com que os traços fiquem mais duros e, em alguns casos, até evidenciar sinais de cansaço ou envelhecimento. Além disso, o preto pode ser pouco favorecedor se não estiver com brilho e bem tratado, porque pode apagar o brilho natural que seu rosto ainda tem. E qual é a alternativa? Se você ama ter o cabelo escuro, mas quer evitar os efeitos que o preto pode causar, eu recomendo escolher tons mais quentes e com menos contraste. Castanho escuro, chocolate ou castanho médio são perfeitos para suavizar esse contraste entre o seu rosto e o seu cabelo. Inclusive um acaju escuro, se você quiser dar mais calor ao visual. O castanho médio, ideal para manter um tom escuro sem a rigidez do preto. E o acaju escuro, que mantém a profundidade, mas sem a dureza. Mesmo que o preto profundo sempre tenha sido sinônimo de elegância, ele tende a criar uma aparência mais rígida e envelhece o rosto ao gerar um contraste muito forte, que destaca as linhas de expressão. Os tons castanhos mais quentes, por outro lado, suavizam o contraste e trazem frescor ao rosto, iluminando e realçando a naturalidade da pele madura. Lembre-se, não se trata de abandonar a sua cor favorita, mas sim de ajustar ligeiramente para que seu cabelo e seu rosto trabalhem juntos, em harmonia, te dando uma aparência mais fresca e jovem. Tom número 4. Loiros platinados ou muito claros. Agora vamos falar com total sinceridade, rainha. Ao longo dos anos, todas nós, em algum momento da vida, já usamos loiro. Mas, com o passar das décadas, percebemos que certos tons já não combinam mais como antes. Embora o loiro platinado seja uma cor moderna, marcante e cheia de personalidade, pode ser um tom difícil de manter e, com o tempo, pode não favorecer tanto quanto favorecia antigamente. À medida que envelhecemos, nossa pele muda, suaviza e perde um pouco do contraste natural. O loiro platinado, quando não tem a nuance certa ou o contraste necessário,
pode fazer com que o seu rosto pareça apagado, sem vida e até cansado. Além disso, o platinado tende a ressaltar rugas e imperfeições, o que definitivamente não é o efeito que a gente deseja. Por que isso acontece? O loiro platinado, por ser uma cor extremamente clara e sem profundidade, pode passar a sensação de que o rosto está plano ou sem energia. E como esse tom reflete a luz de maneira intensa, pode destacar qualquer sinal de envelhecimento na pele. Também é um tom que exige bastante esforço para manter, desbota com facilidade e pode ficar opaco se não for bem cuidado. Agora, se você ama o loiro, mas quer manter a leveza e o frescor no rosto, eu recomendo escolher tons mais quentes e naturais. O loiro mel, o loiro dourado ou o loiro champanhe são excelentes opções para peles maduras. Esses tons refletem a luz de forma mais suave e natural, além de trazerem calor ao rosto, fazendo com que a pele pareça mais iluminada e saudável. E ainda são mais fáceis de manter e menos agressivos para o cabelo. Outra possibilidade é apostar em um loiro médio ou loiro escuro, que além de iluminar, traz uma sensação de suavidade e frescor que combina muito bem com peles maduras. Esses tons também permitem uma transição mais harmoniosa com as raízes, facilitando o retoque e a manutenção, porque não se trata apenas da cor, mas do que ela comunica sobre você. E o que vem a seguir é algo que muitas acreditam ser sinônimo de juventude, quando, na verdade, pode causar o efeito contrário. Tom número 3. Vermelhos vibrantes. Há uns 30 anos, a gente acreditava que o vermelho nos deixava sensuais, jovens e até chamativas. Os tons de vermelho vibrante, como o vermelho cereja ou o borgonha, podem ser irresistíveis e cheios de energia. Mas quando a maturidade chega, esses tons intensos podem começar a jogar contra você. Embora essas cores pareçam perfeitas para um visual ousado, com o tempo, elas podem competir com os seus próprios traços faciais, ofuscando a beleza natural do seu rosto. Os tons vibrantes tendem a destacar as imperfeições e acentuar as linhas finas, em vez de suavizá-las. Além disso, esse tipo de vermelho costuma desbotar com rapidez, o que significa que exigem manutenção constante para continuar vibrantes. A cor vermelha, nas tonalidades mais intensas, como cereja ou borgonha, pode ser tão chamativa que acaba apagando os traços faciais, tirando o destaque deles. Mesmo sendo cores impactantes, nem sempre favorecem a pele madura, pois podem fazer o rosto parecer mais cansado ou rígido. E como esses vermelhos vibrantes desbotam com facilidade, você precisará de retoques frequentes para mantê-los bonitos, o que pode ser um esforço desnecessário. Qual a solução? Se você ama tons avermelhados, mas busca algo mais suave e que valorize a pele madura, eu recomendo apostar em cobre suave, castanho com reflexos quentes ou ruivo dourado. Esses tons trazem uma luminosidade acolhedora ao rosto, sem sobrecarregar. Os tons acobreados e quentes são ideais, pois complementam a pele madura de forma natural, sem realçar imperfeições. Além disso, o castanho avermelhado ou o vermelho terra também são excelentes opções. Mantém o calor do vermelho, mas com um toque muito mais sutil e elegante, que não briga com os traços do seu rosto. Outras opções para você, rainha, se quiser manter a elegância: cobre suave, que traz uma luminosidade natural e harmoniza com as feições e a pele madura. Ou castanho com reflexos quentes, perfeito para um toque de calor, sem ser tão dramático quanto o vermelho intenso. Lembre-se, essas cores não apenas vão te dar uma aparência mais jovem e fresca, como também são mais fáceis de manter e muito mais harmoniosas com a pele madura. Mas não se preocupe, o próximo tom pode ser ainda mais revelador. Tom número 2. Cinza artificial ou grafite escuro? O cinza. O cinza? E não estou falando dos seus lindos fios brancos, viu? Estou falando daquele cinza artificial ou grafite escuro que virou uma cor muito popular, especialmente entre quem quer fazer a transição rápida para o cabelo branco nos salões de beleza. Porém, quando essa cor é usada de forma muito fechada ou artificial, pode fazer com que o seu cabelo perca vida e frescor, tirando a luminosidade do rosto. Embora o cinza seja uma cor elegante na teoria, quando usado em tons muito escuros, pode deixar o rosto com uma aparência rígida e pesada.
Os tons de cinza escuro ou grafite, apesar de modernos, muitas vezes não favorecem a suavidade e a luminosidade que buscamos numa pele madura. Os tons de cinza escuro tendem a absorver a luz, criando uma aparência opaca e sem brilho natural. Isso pode fazer com que o rosto pareça mais apagado e sem vida, especialmente se a pele já perdeu parte de sua vitalidade com o tempo. Além disso, o cinza escuro, mesmo sendo elegante, pode endurecer os traços do rosto e tirar a delicadeza da expressão. A falta de reflexo também pode deixar mais evidentes os sinais de envelhecimento ou imperfeições. Você já parou para pensar que os fios brancos são um verdadeiro reflexo da sua história? Cada fio representa uma experiência vivida, uma trajetória que te transformou na mulher forte e sábia que você é hoje. Mesmo que muitas vezes nos sintamos pressionadas a escondê-los, a verdade é que os cabelos brancos podem ser uma das nossas características mais belas e poderosas, se os aceitarmos com amor. Com o tempo, o cabelo vai mudando, e quando os fios brancos começam a aparecer, muitas de nós sentimos medo de parecer mais velhas ou de perder a juventude. Mas a realidade é que os fios brancos podem valorizar sua beleza de forma elegante, sofisticada e única, especialmente se você decidir não escondê-los, e sim assumi-los com orgulho. Os cabelos brancos são a prova viva de que você percorreu um caminho cheio de aprendizados e experiências que te moldaram. Se tingir de cinza é uma escolha, tudo bem, mas é melhor permitir que o seu cabelo fique branco naturalmente ou que evolua para um estilo sal e pimenta. Essas cores não apenas têm um ar mais natural e harmônico, como também são muito mais favorecedoras. A transição para o branco natural ou para o sal e pimenta é um processo muito mais suave do que pintar o cabelo de um cinza artificial. Os cinzas naturais dão um toque de maturidade elegante, enquanto os artificiais muitas vezes deixam o cabelo com uma aparência mais rígida, sem brilho e sem frescor. Às vezes, quanto mais a gente pinta o cabelo, mais envelhece a alma. E o próximo erro de tom é ainda mais comum. Tom número 1. Cabelo plano e sem matizes. Você já percebeu que o seu cabelo recém-tingido, quando está completamente plano e sem matizes, parece sem vida? Uma cor sólida e uniforme pode até parecer uma escolha prática e simples, mas sem a profundidade certa. Pode fazer com que o seu cabelo pareça opaco, pesado e sem movimento. Quando não há matizes, reflexos ou luzes suaves, o cabelo perde vitalidade e frescor. E isso pode deixar o seu rosto com uma aparência apagada e sem expressão. O cabelo sem matizes tende a passar uma sensação de peso. Já que não tem profundidade nem dimensão, esse efeito chapado pode deixar o rosto com um aspecto mais envelhecido e sem brilho. Além disso, uma cor completamente uniforme pode destacar imperfeições e fazer com que as feições percam sua definição natural. Sem o jogo de luz e sombra que os reflexos proporcionam, o cabelo pode parecer mais rígido e sem dinamismo. Um conselho: a chave está em adicionar reflexos suaves, luzes discretas ou nuances que tragam profundidade e dimensão. Reflexos sutis podem dar movimento ao cabelo, fazendo com que ele pareça mais leve e com mais volume. Por exemplo, um castanho com reflexos quentes, loiro escuro com matizes dourados ou até um vermelho escuro com reflexos acobreados podem trazer muito mais dinamismo ao seu visual sem perder a naturalidade. Dependendo da cor base do seu cabelo, você pode optar por reflexos em tons mais claros. E se você sente que as luzes marcadas não são para você, os highlights, mecas finas, são uma excelente alternativa para criar um look mais dinâmico, sem mudar radicalmente a cor base. Ao contrário das luzes mais largas, os highlights são pequenas seções de cabelo levemente clareadas que trazem luminosidade sem alterar a base. Esse tipo de coloração é perfeito para dar vida a um cabelo muito uniforme. E o melhor, fica maravilhoso com a sua base natural de fios brancos. Mas se ainda assim você preferir manter uma cor sólida, escolha um tom que tenha alguma variação na base. Isso evita que o cabelo fique plano e sem vida. Castanhos quentes ou loiros escuros com luzes suaves podem criar a ilusão de um cabelo mais cheio e dinâmico. Até mesmo os tons de vermelho escuro, desde que com reflexos acobreados. Uma cor de cabelo totalmente sólida pode parecer plana e sem vida.
o que faz com que a falta de brilho fique ainda mais evidente. Rainha, é essencial sempre adicionar volume à raiz. Essa é uma ótima maneira de melhorar a aparência do cabelo. Isso não apenas traz movimento, como também faz com que os reflexos e as luzes fiquem mais evidentes. Uma dica: use um mousse volumizador ou spray de sal marinho para dar corpo ao cabelo sem pesar. Isso vai elevar o seu visual e impedir que a cor pareça apagada. Se preferir um acabamento mais profissional, um corte em camadas também pode ajudar a dar mais volume e movimento, deixando seu cabelo com uma aparência mais leve e moderna. Com esses detalhes, o seu cabelo terá o movimento e o frescor que você precisa para rejuvenescer o seu visual, sem perder a sua essência. Você sabia que existem cortes de cabelo que, sem perceber, te fazem parecer mais velha do que realmente é? Hoje eu vou te mostrar os 5 cortes que já não funcionam depois dos 60 anos. E o mais importante, vou te revelar quais estilos têm o poder de rejuvenescer na hora. Fica comigo até o final, porque o erro número 1 ainda é cometido por milhares de mulheres, todos os dias, e pode acabar com o seu visual, mesmo usando essa melhor maquiagem ou a roupa mais elegante. Corte número 5. O pixie curto demais e grudado. O corte pixie é um dos queridinhos de muitas mulheres. É prático, leve e pode ser super elegante quando usado com estilo. Mas tem um detalhe que faz toda a diferença, rainha. Quando ele é curto demais e fica colado à cabeça, já não valoriza como antes. Por quê? Porque o pixie ultra curto costuma deixar o rosto completamente exposto, sem nenhuma suavidade ou moldura natural. E quando chegamos a uma idade em que a pele começa a mostrar os sinais do tempo, como linhas finas, flacidez leve ou mudanças na textura, esse tipo de corte pode acentuar essas áreas em vez de suavizá-las. Além disso, quando o cabelo é cortado tão rente, perdemos uma parte fundamental do que faz uma mulher se sentir feminina: o movimento. Aquele gesto de passar os dedos pelos fios, de jogá-los com graça, de estilizar diferente dependendo do dia, desaparece com um pixie tão curtinho. Mas nem tudo está perdido com o pixie. Se você ama esse estilo, porque sim, ele pode ser muito chique. Aqui vai minha sugestão. Escolha uma versão mais longa, que mantenha volume. Deixe que caia levemente para um lado e cubra um pouco a testa ou emoldure as têmporas. Isso suaviza o olhar, devolve doçura e permite brincar com o estilo sem perder a praticidade. Um bom exemplo é a Helen Mirren. Ela já usou variações do pixie com muita classe. Nem muito curto, nem muito longo, mas sempre com um formato que acompanha seus traços e transmite segurança. Além disso, um pixie mais longo permite manter suavidade nas costeletas. Quando elas são muito raspadas ou cortadas, o visual pode ficar muito duro. Mas se você as deixa um pouco mais compridas, equilibra o corte e harmoniza o rosto. É um truque simples, mas poderoso. Seu cabelo precisa falar sobre isso. Sobre liberdade, beleza madura, sobre uma mulher que não precisa mais provar nada a ninguém. Só a si mesma. E por isso, o pixie curto demais e grudado fica com o 5º lugar na nossa lista de cortes que já não funcionam tão bem nessa fase da vida. Corte número 4. Cortes bob ou estilo tigela. Rainha, com certeza você já viu esse corte, ou até já usou. É aquele penteado com formato bem redondo que envolve a cabeça como um capacete ou gorro. Muita gente chama de corte tigela, por parecer com uma cumbuca virada de cabeça para baixo. Durante muito tempo, ele foi um corte popular porque dava a sensação de levantar o rosto e dar corpo aos fios. Mas hoje, com tudo o que sabemos sobre estilo, maturidade e movimento natural, esse volume no topo da cabeça já não é nosso melhor amigo. O problema do corte bob ou tigela não é só o formato arredondado, mas também a forma como ele distribui o volume no pior lugar possível: topo da cabeça, bochechas e pescoço. Isso cria um efeito visual de cabeça maior, rosto mais alongado ou desproporcional e endurece os traços. Fica tudo forçado, como se, ao invés de penteado, você estivesse usando um capacete de cabelo.
Hoje buscamos cortes que se movem com você, que se adaptam ao clima, ao dia, ao humor. E o corte tigela não dá essa liberdade. Pelo contrário, te prende na mesma aparência todos os dias e nem sempre na sua melhor versão. Então, o que fazer se você tem esse tipo de corte? Peça um desfiado longo, com camadas suaves na altura do queixo ou da clavícula. Esse tipo de corte não apenas rejuvenesce, como acompanha o formato do seu rosto em vez de escondê-lo. Um cabelo médio ou curto, com camadas, movimento e textura natural, pode rejuvenescer muito mais do que qualquer volume artificial. Pense em grandes atrizes como Ana Martín, Rebecca Jones ou Angélica Maria, que adotaram cortes curtos levemente bagunçados ou com volume natural. Porque, rainha, o verdadeiro volume não vem do penteado, vem de você, da sua energia, da sua história, da sua forma de entrar num ambiente sendo exatamente quem você é, sem precisar exagerar, porque já não é mais aquela mulher que se esconde atrás de um formato inflado. Corte número 3. Camadas curtas e bagunçadas. As camadas sempre foram sinônimo de movimento, volume e juventude no cabelo. Muitas mulheres as escolhem porque dão vida ao visual. E isso é verdade, rainha. Mas só quando são bem feitas. Quando as camadas são curtas demais, mal distribuídas ou excessivamente bagunçadas, o efeito é o oposto do desejado. Esse tipo de corte ficou muito popular nos anos 90 e ainda é visto em muitos salões, principalmente com a promessa de dar mais volume ao cabelo fino. Mas quando se exagera nas camadas, especialmente no topo da cabeça ou na coroa, o cabelo perde forma. Fica bagunçado, sem estrutura e muitas vezes com um ar envelhecido. Sim, rainha, ironicamente, um corte que deveria rejuvenescer pode envelhecer ainda mais se não for bem equilibrado. Muitas vezes, ao sair do salão, o corte com camadas curtas parece bom, porque é finalizado com calor, escova e produto. Mas na hora de cuidar em casa, a história muda. O cabelo perde o brilho, o visual fica desarrumado e você se sente mais cansada. E sabe o que é pior? Muitas mulheres acabam se culpando, quando o verdadeiro problema é o corte. E para minhas rainhas de cabelo afro ou cacheado, que escutaram por aí que esse corte seria ideal para domar os cachos, com todo carinho, não é bem assim. Esse corte pode deixar os fios mais quebradiços, com textura mais áspera e as pontas mais ressecadas. Cabelos cacheados precisam de liberdade, de um corte inteligente que respeite a sua forma natural, não de um molde que tente forçá-los a algo que eles não são. Minha rainha dos cachos e do Black Power recomenda um corte levemente arredondado. Fica muito mais fácil de manter definido, brilhoso e saudável. E para as rainhas de cabelo liso, se você ama camadas, que sim, são ótimas quando bem feitas. Prefira camadas mais longas, mais suaves, começando abaixo do queixo ou na altura dos ombros. Isso permite um movimento elegante e sem esforço. Mas o próximo corte pode destruir sua imagem sem você perceber. Corte número 2. Mini franja ou baby bang. A franja pode mudar completamente a expressão do rosto. É isso mesmo, rainha. Pode suavizar o olhar, destacar os olhos e dar um ar jovial sem parecer forçado. Mas como tudo na vida, é preciso equilíbrio. E quando falamos da franja muito curta, também conhecida como baby bang, entramos em território delicado. Esse tipo de franja, que termina vários centímetros acima das sobrancelhas, pode parecer moderna ou ousada. Mas em mulheres acima dos 60 anos, geralmente não é a escolha mais favorável. Por quê? Porque ela deixa a testa muito exposta, o que acaba destacando linhas de expressão, manchas e qualquer irregularidade na pele que, naturalmente, surgem com o tempo. E você sabe, isso não é um defeito, é parte da nossa história. Mas você tem todo o direito de escolher o que mostrar e como. Outro ponto é o quão exigente esse corte é. A baby bang precisa de manutenção constante, cortes frequentes e se o cabelo tem frizz ou a corda rebelde,
como acontece com todas nós, vira um pesadelo diário. E cá entre nós, quem tem paciência para passar 20 minutos brigando com a escova toda manhã? Você merece um corte que te acompanhe, não que te escravize diante do espelho. Agora, se você gosta de franja e está tudo certo com isso, há opções muito mais vantajosas. Uma das melhores é a franja longa estilo cortina. Ela se abre suavemente no centro ou de lado, emoldura o rosto e cai com elegância. Tem movimento e, o melhor, combina com quase todos os formatos de rosto. Mesmo se você prefere cabelo longo, a franja cortina suaviza a testa sem escondê-la. Dá um toque romântico sem parecer infantil e se integra facilmente ao penteado. É versátil, moderna e, o mais importante, respeita seu rosto, sua maturidade e te deixa linda à sua maneira. Pense em mulheres como Jane Fonda ou Diane Keaton. Ambas já usaram versões de franjas longas e desestruturadas, que não tiram o destaque do rosto. Apenas realçam o melhor com elegância. E o mais importante, rainha, não se sinta pressionada pelas tendências. Só porque algo está na moda nas redes sociais ou nas atrizes de 20 e poucos anos, não significa que é para você. Ou que você deve seguir. Corte número 1. O corte reto e pesado. Esse é talvez o corte mais comum entre mulheres de todas as idades. E até faz sentido. É fácil de fazer no salão, rápido e sem complicações. Muitas escolhem por parecer uma opção segura. Não me arrisco, mas fico arrumadinha. Mas, rainha, essa segurança é muitas vezes uma ilusão. O corte reto e pesado, sem camadas, sem forma, sem movimento, pode ser um dos estilos que mais envelhecem visualmente as mulheres acima dos 60 anos. Não porque haja algo errado com você ou com seu cabelo, mas porque esse tipo de corte endurece, apaga e, principalmente, não acompanha as mudanças naturais do tempo. Quando o cabelo cai reto da raiz até as pontas, todo o peso se acumula embaixo. Esse peso gera um efeito arrastado, como se a cabeleira estivesse pesada demais. E esse volume nas pontas, além de alongar ou puxar o rosto para baixo, também realça as linhas do pescoço, da mandíbula e do queixo. Muitas mulheres mantêm esse corte por hábito, porque se acostumaram a se ver assim, porque ouviram "fica bom em você", ou porque o medo da mudança é real. E está tudo bem, você não está sozinha nisso. Mas, às vezes, vale a pena olhar de novo e se perguntar: ainda me reconheço nesse visual? Ou estou me escondendo atrás de um corte que já não tem nada a ver comigo? E o que fazer se esse for seu caso? Não se trata de mudança radical ou correr para o salão. Basta dar leveza aos fios. Por exemplo, adicionar camadas longas na altura dos ombros ou texturizar levemente as pontas. Isso já transforma o peso do corte, permite que o cabelo respire e devolve aquele movimento necessário para você se sentir mais livre. Porque aqui não se trata de parecer mais jovem, se trata de se parecer mais com você. De adotar um corte que fale sobre quem você é hoje e não sobre quem você foi há 20 anos. Mudar o corte não é abandonar seu estilo, é atualizá-lo com inteligência. Se você chegou até aqui, comenta "Amo minha cabeleira", para eu saber que você faz parte da comunidade de mulheres que brilham com luz própria. O que você aprendeu hoje é só o começo. Meu manual, Elegância como Nunca Antes, vai te mostrar como se vestir de acordo com o seu corpo, escolher as cores que mais te favorecem e muito mais. O link está na descrição e só as primeiras que comprarem vão receber todo o conteúdo exclusivo. Porque você merece se sentir como uma rainha.